chegamos para mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante. Sempre trazendo mulheres que são referências nas suas áreas, mulheres que já estão tendo resultados nos palcos, mulheres que são protagonistas. E o objetivo é sempre mostrar para vocês que você tem o seu papel também como protagonista no mundo, aprender com outras profissionais da área, e é por isso que eu trago hoje aqui uma residente de Natal que está aqui em Curitiba. Tenho uma alegria de ter ela aqui no podcast Mulher Palestrante, a Jaqueline. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter você aqui. A gente vai falar disso depois, mas a Jaque é uma das coautoras do livro Mulheres Palestrantes. Eu queria que você começasse falando quem é a Jaque. A Jaqueline é uma mulher muito sonhadora que desde cedo decidiu vencer. E essa decisão de vencer veio de quando você começou a acompanhar sua família, quando você começou a crescer e olhar o mundo, como foi? A Jaqueline é uma mulher, né, que aliás, uma criança, né, que nasceu, que seria uma improvável, mas Deus deu a condição de o improvável ser provável. Nasci numa família que meus pais não ficaram juntos, né? E onde tudo parecia errado, né? Eu comecei e terminei não, que ainda continuo, né? Me considero uma vencedora, né? Desde cedo o espírito de empreendedorismo nasceu dentro de mim e aos 7 anos de idade eu já queria empreender, falava para minha tia, que eu fui criada pela minha tia e minha avó, e falava para minha tia que eu queria vender uns salgadinhos. Ela disse: menina, onde é que você vai vender salgadinhos? Porque eu conheci um local na ida para natação que faziam salgadinhos, era uma fábrica de salgadinhos. Ela disse: aonde você vai fazer isso? E eu disse: mas eu quero vender alguma coisa, né? E saí pensando que eu poderia vender, porque eu via pessoas vendendo, via pessoas fazendo negócios e eu poderia fazer aquilo também. Ela disse: você não vai fazer isso. Mas isso ficou na minha mente e eu fui à busca de como é que eu poderia convencê-la para vender alguma coisa, né? E eu fazia parte de uma igreja onde tinha os congressos e minha tia pagava para mim, para esses congressos, mas o valor, o que eu queria gastar na cantina, ela não pagava para mim. Isso foi um desafio, porque eu queria levar o dinheiro para me poder comprar nessa cantina. E eu disse: eu posso fazer alguma coisa para ter dinheiro para fazer isso. E eu decidi fazer laços, né? Sempre tive muita habilidade, né, com as mãos para fazer artes. E eu ia no armarinho e comprava fitas, coisas que eu poderia fazer laços. E eu fazia laços e saía vendendo, né, para as pessoas e para as crianças. Ah, olha só esse laço. E nessa época você tinha quantos anos? Aí eu já tinha o quê? 8 anos, 9 anos. Já, né? Era empreendedora desde cedo. Isso. E aí eu fazia esses laços, ela me ajudava também a fazer, né? E eu saía vendendo, mas eu descobri que eu só podia vender isso. Eu vendi sapatos, eu vendi camisetas, eu vendi perfumes, e assim eu fui vendo que eu poderia vender. E agora eu lembrei, aliás, com 8 anos, não foi a primeira coisa que eu vendi. Como minha tia era professora, eu pedi para que ela comprasse bombons e eu levava para o intervalo da escola onde ela trabalhava para me vender bombons para as crianças. Olha, né? E aí nos dias que eu não tinha natação, eu comecei a vender esses bombons e foi um sucesso. Depois foi que veio a questão dos laços, né? Que eu fui aperfeiçoando. Foi escolhendo qual área que você queria atuar. Para mim, qualquer produto eu poderia vender. Eu nunca achei que eu só poderia vender aquilo. Então, eu me determinei, queria vender e fui à busca do meu objetivo.
Que bacana. E esse é o papel do empreendedor, né? A gente sempre fala o empreendedor, ele nasce empreendedor. E quantas pessoas, quantas mulheres também que estão aqui nos assistindo e que eu quero que você conte pra gente nos comentários se você começou a empreender cedo e com quantos anos. Porque várias histórias de mulheres que eu trago aqui, várias histórias que estarão nos livros, são de pessoas, claro, mulheres empreendedoras, e que então elas lembram de histórias da sua infância que elas começaram a empreender vendendo algo. E eu queria saber como que surgiu o desejo de começar a trabalhar com a parte infantil, com a parte das festas. Sim. Na verdade, eu sou formada em pedagogia e minha especialização em psicopedagogia, né? E a educação sempre esteve junto a mim, né? Amo ser educadora, né? E o que é que acontece? Essa questão das festas em si aconteceu porque eu terminei o magistério, né? E quando eu terminei o magistério, fui iniciar pedagogia. Eu estava lecionando numa escola onde, nessa época, eu era professora dos anos iniciais. E nessa época, houve uma queda no número de alunos para aquela sala e eu fui demitida porque eu não tive um aluno matriculado. Com isso, eu pensei, eu não posso ficar parada. Foi aí que eu pensei, eu disse, eu posso fazer salgados para vender. Porque eu tinha uma vizinha que ela sabia fazer e eu fui buscar conhecer o processo de fazer aqueles salgados. E ela me ensinou. Quando eu aprendi, eu saí nas ruas da minha cidade, divulgando o meu trabalho para poder eu vender, eu não podia ficar parada. A vontade, o empreendedorismo sempre vibrando dentro de mim e eu queria fazer alguma coisa, né? E eu saí nas ruas, coloquei faixas nas ruas, coloquei anúncio no jornal, Olha. né? E montei uma mini fábrica na minha própria casa. Eu passava o dia e noite produzindo, né? Dormia tarde e acordava cedo para poder entregar os salgados no outro dia, né? Olha. E eu aprendi e fazia bolos, doces, salgados, até bolo de casamento eu fiz. Então foi uma época de muito aprendizado. E o mais interessante é que eu nunca quero isso só para mim. Eu tenho o desejo de ensinar o outro a construir também, porque assim como eu pude fazer, o outro também pode. Eu incentivava desde cedo, era minha irmã, a minha prima, olha, vamos fazer isso aqui. Agora faça com amor, porque eu gosto das coisas bem feitas. Não é fazer por fazer, é fazer com perfeição, né? E eu sempre incentivava elas a fazerem dessa forma, mas nenhuma quis galgar, né? Da mesma forma que eu. Porém, e repercutiu muito bem essa questão desses salgados, né? E foi um sucesso. Mas eu decidi depois voltar para a educação, né? Porque aquilo eu senti que era uma fase e fui trabalhar com crianças com dificuldade na aprendizagem, né? Porque sou psicopedagoga e me identifiquei muito com isso e montei uma escola diferenciada na qual eu trabalhava aluno, família e escola, né? Tinha contato com a família, ia na escola, como era que estava sendo avaliada aquela criança, e assim eu trabalhei há 14 anos nessa escola diferenciada. Olha. Foi então quando engravidei da minha filha mais nova, Radassa, e eu estava bem cansada, porque é um tipo de escola que a gente, nas épocas de férias, ficava sem ter o recurso financeiro. Então, eu disse, isso está me dando muita instabilidade, eu quero algo mais concreto. E eu olhei para o meu esposo e disse, vamos montar uma escola de educação infantil? Né? Porque a educação infantil sempre gostei muito, me identificava muito. Aí ele disse, vamos. E aí a gente saiu à busca de um espaço para montar uma escola de educação infantil. Mas todos os locais que a gente ia,
ele e a arquiteta, eu disse, tô vendo isso aqui, um buffet. Aí ele disse, minha filha, você quer um buffet ou você quer uma escola? Aí eu disse, você quer saber mesmo o que eu quero? Ele disse, quero. Eu disse, eu quero um buffet. Ele disse, então por quê? Todos os lugares que a gente vai, a gente não vai logo determinado para um buffet. Você vai para o buffet. Uhum. Aí eu disse, não, porque o valor que nós temos hoje é mais adequado para a escola, não para o buffet. Mas cadê a Jaqueline, que quando se posiciona, acredita e vai à busca daquele sonho? Uhum. Aí eu disse, está aqui. Ele disse, então, a partir de hoje, não vamos mais à busca de uma escola, vamos à busca de um buffet. E aí surgiu o Fast Joy, aonde os sonhos acontecem. Amo realizar sonhos, né? E o Fast Joy foi pensado de uma forma linda. Pensamos no nome, fizemos pesquisa de mercado, fomos para São Paulo, né? E o berço de onde tudo acontece, né? E vimos, e a gente não queria algo igual aos outros. A gente queria algo diferenciado. E assim pensamos a cada espaço, né? Trazer o lúdico para as festas, trazer uma alimentação diferenciada para as festas. E eu também não queria qualquer profissional. O mercado estava cheio. Isso. O mercado estava cheio de profissional, mas eu não queria trazer aquele profissional que já sabia, né? Junto com a nutricionista, montei um cardápio diferenciado, né? Onde as crianças iam, os pais iam, e terminou fazendo muito sucesso, convidando o cliente para vir junto conosco, a desfrutar de uma gastronomia diferenciada. E hoje nós somos referência no que fazemos no nosso estado. Juntou a parte de sonhos da Jaqueline com a parte de criar sonhos das outras pessoas, realizar esses sonhos junto. Isso. Porque com certeza, a cada festa que você faz lá, você realiza, você também se sente realizada. Sim. Porque você está realizando o sonho do outro. Isso, verdade. E ainda mais realizar sonho de pessoas até uma profissão. É verdade. Por quê? Por que não ensinar? Então, chegavam pessoas que não tinham profissões, primeiro emprego, e eu ia junto com a equipe treinar aquela pessoa, ensinar todo o processo como eu gostaria que fosse, né? Alimentação diferenciada, vamos supor, um hambúrguer com um pão diferenciado, ele enriquecido, né? E isso fez toda a diferença. Tem feito toda a diferença, né? E com certeza, as mães que vão e fazem as festas dos filhos, elas já indicam para outras e para outras, porque como você falou, que cuidado que você tem, além do cuidado como empresária, de fazer um ambiente bom e que consiga realizações, você tem o cuidado como professora, de desenvolver as crianças. Isso também. Então, a gente tem uma parte lúdica, né? Onde os pais podem estar brincando com seus filhos também, nesse espaço. E uma boa alimentação. Que traz todo o resultado da Jaqueline como empreendedora. Isso. Agora eu queria contar também que a Jaqueline há 3 meses e meio, se tornou, 3 meses e meio, até o dia da nossa gravação aqui, se tornou embaixadora do Clube Mulher Brilhante. Eu queria que você contasse um pouco o que é o clube para você e quando você tomou a decisão e falou, eu quero fazer parte desse movimento. É uma missão. Sim, verdade. Uma missão que Deus me deu já faz um tempo, né, de cuidar de mulheres, mas eu não sabia onde seria, como seria, mas eu sou uma pessoa dependente de Deus em tudo. E quando Deus falou para mim que eu ia cuidar de mulheres, eu não sabia aonde seria. Foi quando eu conheci o Clube Mulher Brilhante e isso aflorou dentro de mim aquele desejo que eu já fazia antes, né? Ensinar
aquele funcionário, uma profissão. Eu vi a possibilidade de ensinar outras mulheres a empreender. Então, o meu combustível é poder ajudar o outro. Então, por que Jaqueline estar no Clube Mulher Brilhante? Pela possibilidade de poder somar e transbordar na vida de outra pessoa. Que maravilha! E na sua região lá em Natal, tem vários grupos também? Existem vários grupos? É que aqui no Sul a gente tem vários grupos de empreendedoras. Queria saber um pouquinho, uma curiosidade. Sim, tem alguns grupos sim, né? Tem alguns grupos sim. Mas eu penso que cada um tem a sua forma de conduzir, né? Esse empreendedorismo. Mas, assim, esse pertencimento, o pessoal tem buscado junto a nós, ao Clube Mulher Brilhante. Esse papel do pertencimento é uma das chaves que a gente tem, né, de virada de chave para outras mulheres, porque quem realmente faz parte do clube e sabe como gerar o movimento dentro do clube consegue ter resultados. E eu perguntei para você mais por curiosidade se existem vários grupos, mas a gente falando a nível Brasil, a nível até mundo, existem vários grupos, mas muitas pessoas falam, esse grupo não me dá resultado, esse grupo, X, esse evento, mas na verdade é o que nós fazemos pelo grupo. E eu acredito que o Mulher Brilhante tem muito essa possibilidade, né? Tem muitas mulheres, independente do seu nicho. Às vezes a pessoa fala assim, o meu nicho não dá resultado. Na verdade, não é. É a forma como aquela pessoa se posiciona no grupo. Você deve ter muitas empreendedoras. Queria que você falasse um pouquinho das empreendedoras que fazem parte do grupo também. Depois elas vão assistir, ouvir e vão ficar felizes de ter o nome delas, não só o nome, mas um pouco do movimento falado aqui. Sim, eu tenho algumas, né? Como você falou, fazem 3 meses e meio, né, que estou desenvolvendo esse trabalho na minha cidade e cada uma tem uma experiência diferente, eu vibro com o resultado de cada uma, estou junto de cada uma, sugerindo como ela pode estar fazendo, como é que ela pode estar crescendo, porque o meu intuito não é só que ela faça parte do clube, mas sim incentivar ela a crescer no que ela faz, ensinar a ela como ela pode desenvolver melhor, dar ideia a ela, chegar junto, segurar na mão dela e dizer, estou junto com você e vamos à busca desse propósito que você se determinou. E cada uma tem uma história diferenciada, né? E eu olho para as minhas meninas e eu penso que elas vão longe. Profetizo todos os dias na vida delas que eu vejo elas brilhando muito, né? Que vamos fazer diferença na vida não só de mulheres da nossa cidade, mas iremos alcançar o Nordeste. É isso aí, vai mesmo. E com os resultados que você já está tendo, a própria Kênia fala bastante. Já contei para você que ela contou para mim um pouco da explosão que você teve, que ela ficou surpresa do que você já fez em pouco tempo. Mas falando agora ainda, né, desse seu papel e falando agora sobre a Jaqueline, mentora de mulheres, que você contou da decisão de ser empreendedora, que você começou lá no início da sua infância, depois do seu processo de construção do buffet infantil, que você faz tanto sucesso na sua cidade, na sua região, e com isso tudo, com a sua bagagem prática, você se tornou líder do movimento, mas você ajuda muitas mulheres através das suas mentorias. Sim, trago elas junto de mim e incentivo a elas buscarem o melhor, traçando um objetivo, descrevendo junto com ela uma nova estratégia para que elas tenham resultado. Então tem sido muito importante, muito interessante, né? E ver a alegria delas, né? Isso me motiva mais ainda, ajudar outras mulheres. Eu queria que você passasse pra gente uma dica importante de quem tá, como você mesmo falou, né, da sua história, tava não indecisa, mas olhando para um negócio e pensando já no outro, que era a questão do buffet. Se tem uma mulher nos ouvindo, nos assistindo que tá nessa situação, tô aqui, mas eu não sei se é isso que eu quero. Como que eu consigo descobrir o que é melhor para mim, o melhor, não no segmento, mas
O que eu devo fazer para tentar descobrir qual é a minha missão, meu propósito? A primeira coisa que falando de mim mesma, né, que eu preciso decidir o que realmente eu quero. Quando eu decido o que eu quero, eu vou à busca daquele propósito. Ah, mas é muito difícil. O caminho, ele pode ser difícil, mas o final, ele é de vitória. Então, se eu persistir, confiar realmente naquele propósito, naquele sonho que eu tenho, eu vou conseguir. Então, não desista do seu sonho, porque ele será vitorioso. Que linda! E é isso mesmo, quando a gente fala de não desistir. Quantas pessoas que às vezes só precisam de alguém que segura na minha mão e me ensina qual é o caminho, e que tantos sonhos acabam ficando adormecidos, a gente falando das mulheres, os seus diferentes papéis na sociedade. Quanto é importante a gente pensar nisso e você ser referência. Queria que você fizesse o convite para as pessoas acompanharem você nas redes sociais, você através do clube também, as redes sociais da sua empresa. Então, eu sou Jaqueline Duarte, né? Minhas redes sociais é @JaquelineVictorDuarte. E até dizer um pouquinho para vocês que breve vocês terão minha história na íntegra no meu próprio livro. É verdade. E como ela estava falando do livro dela, e como eu falei no começo, a Jaqueline é uma das coautoras do livro Mulheres Palestrantes, o Protagonismo nos Palcos. A Jaqueline está na 2ª edição do livro. O lançamento vai acontecer em setembro e depois em novembro, lá em São Paulo, setembro em Curitiba, depois em novembro em São Paulo. E estaremos aqui conhecendo um pouco mais da sua história. Muito obrigada pela sua presença, pela sua visita aqui em Curitiba. Obrigada também pela oportunidade. E a vocês todas, continuem acompanhando a gente nas redes sociais, entra lá no Instagram @mulherpalestrante, e a gente se encontra no próximo podcast.